Olá, bom dia. Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um Alimento Espiritual do Dia. Para quem não me conhece, meu nome é Shainer e estou aqui quase todos os dias, compartilhando com vocês o alimento ao qual o Senhor me dá. Hoje o nosso alimento será tirado ou extraído do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17, onde o Senhor nos diz assim: De fato, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, e sim para que o mundo seja salvo por meio dele. Repetindo, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17. De fato, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para, não para condenar o mundo, e sim para que o mundo seja salvo por meio dele. Propício, para o dia de hoje, onde no mundo cristão se comemora o nascimento de Cristo, né? Mas não vou focar no Natal. Quero focar no que o Criador quer me ensinar aqui. No poder de sua misericórdia. No poder do amor que o Criador, nosso Pai Celestial, tem por todos nós. Como ele fala aqui, de fato, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Ele fez isso por amor. Ele não fez isso. Jesus Cristo ele não veio para condenar, mas ele veio para salvar. E como ele veio para salvar, ele veio para salvar por amor. Por amar a sua criação. Para corrigir aquilo lá o que foi feito por Adão. Né, pela falha que Adão teve lá no começo, lá na criação. O Criador ele amou tanto a sua criação, amou não, ele ama tanto, ao ponto de ter redimido o erro de Adão através do seu filho. Quando se quebrou os princípios lá no começo, lá com Adão, ele o Criador deu a chance ao homem, nós, né, seguirmos esse mundo, não mais na presença dele, lá no Éden, né, mas por amor a esse mundo, ele não deixou, ele nos tirou do paraíso do Éden, nos trouxe esse mundo, porque se vivesse, porque só pode estar na frente na presença do Criador quem é puro de coração. E como Adão e Eva perderam a pureza de estar na presença do Senhor, eles foram retirados por amor. As pessoas pensam que aquilo foi castigo. Não, não foi castigo. Aquilo foi amor. Porque através desse amor, desse gesto de amor, ele já sabia. O Criador, começo, meio e fim, ele já sabia que era necessário depois redimir o erro de Adão através de seu filho. E como diz a palavra, né, lá no 17, deixa eu ver aqui para não me perder novamente. De fato, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, e sim para que o mundo fosse salvo por meio dele. Porque lá atrás, quando Adão cometeu sua falha, seu erro, ele teve que voltar ao mundo, porque o Criador o mundo já estava perdido. Nós não tínhamos como, porque a gente tem que saber, tem que lembrar que o Criador ele é um justo juiz. E como ele é justo, ele tem que seguir isso é uma primícia dele, isso é princípio. Ele é justo. E como ele é justo, ele tem que fazer um julgamento correto. Ele não pode ser uma criatura, ele não pode, porque é meu filho, eu vou chamar para cá e tá tudo bem. Não, ele tem que fazer as coisas corretas. É princípio isso, é dele isso. E ele sabia que para corrigir o erro de Adão e depois o erro nosso, o meu erro, do decorrer de toda a longa história qual vivemos, era necessário um preço muito alto. Um preço ao qual não pudesse ser
questionado. É um julgamento, é tipo uma fiança, né? E essa fiança, ou esse tempo de cárcere, vamos dizer assim, como nos tempos de hoje você vai ser preso, a pessoa comete um crime, é presa e vai pagar um certo... vai pagar por aquele delito. Alguns países têm a condenação de pena de morte. Mas como seria todos nós pagando? Seríamos todos condenados à morte. E o Criador não quis isso, que nós fôssemos condenados à morte. E existe uma fiança. E essa fiança é o sangue do seu filho. O holocausto, como se fazia antigamente. Matar um animal, um cordeiro, um bezerro, um cabrito, um carneiro, uma ovelha. Era necessário matar esses animais para o sangue ser derramado no templo, né? Aspergido por 7 vezes ao redor do altar, o sangue ser derramado no solo do tabernáculo, para depois queimado, retirado as vísceras, a gordura ser queimada e levada para que subisse com um aroma agradável, um incenso agradável. Isso nas oblações, isso para purificação, para remissão dos nossos pecados, né? E não existe ovelha, não existe nada na criação que pudesse pagar pelos meus pecados, pelos teus pecados também. E como o Criador sabe que o inimigo como ele é o acusador, ele iria pedir contas disso, de cada um de nós. Ele vai pedir, mesmo assim, ele vai pedir no juízo final. O Criador o Pai Celestial vai e manda seu Filho. Por isso que João fala, não é para nos condenar. Ele não enviou o seu Filho para nos condenar, mas para nos salvar. Porque o acusador, ele sim, ele quer nos condenar. Ele quer nos condenar ao castigo eterno. Mas o Pai Celestial não. O Pai Celestial, quando ele envia Jesus Cristo, já é para isso, para nos salvar. E para que a gente seja salvo, preciso sim da conversão. Não é essa coisa de falar, muitas pessoas pregam, oba-oba, e no final de tudo eu só dizer que eu acredito em Cristo e estou salvo. É pela graça, estou salvo porque eu acredito em Cristo. Não, pô, não é assim. É princípio você seguir os mandamentos. Mandamentos é regra. Foi regra, mas regras que servem para seguir princípios. Que deixe claro. As regras foram feitas porque quebraram os princípios, então elas foram feitas. Olha, tu quebrou o princípio, tem a regrazinha aqui. Agora, você saber que aquilo é princípio, certo? Antes, não sabia que aquilo não podia matar, por exemplo, não tinha, ninguém falava que era proibido, beleza. Então agora tem lá uma regra, não matarás, um mandamento. Beleza? Essa regra é feita para quê? Para que seja cumprida um princípio. Então não posso dizer, eu vivo só sobre os princípios, então não preciso viver de regras. Um está linkado ao outro. Simples. Entendeu? Ninguém vive só de princípios. Não conseguimos, infelizmente. Nós somos falhos. O ser humano é uma criatura falha. Ele não consegue viver só pelos princípios, infelizmente, por mais que queiramos. Por isso que existem as regras, existem os mandamentos. Certo? Não é por maldade do Criador. Os mandamentos não foi por maldade, foi para dizer, olha, segue por aqui. É para nos nortear. Certo? Então é uma visão um pouco até, não é que seja errada, mas mal colocada. Ao falar que se vive só por princípios. Não se vive só por princípios. Hoje não. Porque se vivermos só por princípios, estaríamos então chamando o nosso Criador de sair da terra de burro. De um Deus burro. Que nos deu os mandamentos para quê? Sem motivo? Não, ele nos deu porque tem um motivo. Tem um motivo. Porque a humanidade não consegue viver por princípios mais. Estamos tão contaminados que não conseguimos viver mais só pelos princípios.
certo? Tanto é que ele teve que enviar o seu próprio filho para morrer na cruz por nós, por amor à sua criação. Porque ele sabia que se nós não conseguiríamos viver nem por princípio nem pelas leis. Pensou agora? Vamos começar a pensar, né? Não é só assim, eu vivo por princípio. Não, vive. Infelizmente, você não vive. Eu não consigo viver. Nós não conseguimos. A sociedade não consegue. A humanidade não consegue. Por amor ao Criador, por amor à criação, o Criador fez os mandamentos. Primeiro, fez os mandamentos. Não, infelizmente, a humanidade ainda continuou sendo cada vez pior. Joia, envia filho. Porque sim, o princípio do Criador, por ser justo, ele vai dizer assim, aqui ó, tá aqui ó, o alvará de soltura do meu filho. Esse alvará de soltura está aqui, assinado com o sangue do meu filho unigênito, que morreu na cruz. Está aqui o alvará de soltura, libera. Mas para isso eu preciso ter um advogado. E para isso eu tenho que expor, falar ao meu advogado tudo aquilo ao qual eu fiz. Eu não posso esconder nada. Para que meu advogado possa dizer assim, ei, peraí, ele cometeu isso, aqui, ele está arrependido disso, disso. Ele é uma pessoa nova, convertida. Está aqui, ó. Pá, o alvará de soltura dele. Ele não vai ser condenado à morte. E a morte, que eu digo, a morte eterna. Entenderam? Pelo menos é o que eu entendo. Né? Existem pessoas que vivem, dizem que falam e dizem que vivem por princípios, não conseguimos. E muitas pessoas têm medo de questionar até isso. Não vivemos por princípios, não conseguimos, infelizmente. Vivíamos de princípios lá no Éden. Depois de aquilo, foi necessário, por causa que somos falhos, foi necessário utilizar regras, leis, estatutos, mandamentos. Os 10 mandamentos imutáveis. Imutáveis. Que não é só pela graça do Senhor que vamos ser salvos. A graça é um alvará. A graça é um salvo-conduto diante das nossas penas, das nossas transgressões. A graça, ela é uma fiança. Ele chegar e dizer, olha, foi pago. Foi pago. Está aqui o alvará, mas preciso, como eu disse, eu preciso de um advogado. Esse advogado é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que é nosso advogado. É ele que pode advogar por nós. Os católicos falam que a nossa advogada é Maria, mãe de Jesus Cristo. Mãe e advogada nossa, né? Mas Maria não é advogada nossa. O advogado nosso é o próprio Espírito Santo. E esse advogado só pode agir quando, como qualquer advogado, ele pede, fale para mim a verdade, me diga o que está acontecendo, para que eu possa entender o seu caso e assim levar a sua petição ou fazer a sua defesa diante de um juiz. E um réu, quando mente para o seu próprio advogado, aquele advogado não consegue fazer muita coisa. E quando ele não consegue fazer alguma coisa, ele chega na frente do juiz, às vezes o juiz, ou melhor, o acusador lá, tá com as provas e diz assim, olha, ele fez isso aqui, ó. Aí o advogado olha assim para o seu cliente e fala, como assim? Peraí, você não falou isso para mim, cara? Não, mas porque o seu... Aí o cliente vai, o réu, né? Não, mas isso eu tive vergonha de falar pro senhor, porque... Aí o cara, pô, sou teu advogado, tem que falar tudo pra mim, como é que eu, pô, agora eu não tenho como te defender nessa causa. Aí o advogado vai e fala, por favor, juiz, vamos cancelar, pede cancelamento do caso, diz, abandonei o caso, eu abandono o caso agora. Por misericórdia também, vale lembrar do réu, né? Eu abandonei o caso agora, não tem como fazer nada. Porque ele sabe, se ele for adiante, ele vai perder a causa. É interessante, a gente tem que começar a analisar as coisas. Aí o Criador vai e manda Jesus Cristo. E para isso eu preciso ser convertido de verdade.
E confessar. É por isso que ele fala também. A palavra fala, é muito clara. Confesseis os vossos pecados a Deus. Confesseis ao Espírito Santo. Eu preciso confessar e me arrepender amargamente do que eu fiz. Não é só acreditar em Jesus Cristo, é confessar e se arrepender amargamente. Para que o meu advogado, certo? Para que o meu advogado possa, para que o meu advogado possa lhe defender diante do inimigo, diante do acusador. É isso que eu entendo, é isso que eu acredito que o Pai está me ensinando no dia de hoje. É um tema bacana, eu gosto desse tema. Mas o fato é, como diz aqui, de fato, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, e sim para que o mundo seja salvo por meio dele. Tá bom? Porque se não fosse assim, se fosse para viver de princípio, ninguém vai ser salvo. Porque nós não conseguimos nem princípios, nem viver apenas pela lei. Precisamos da graça. Precisamos da misericórdia do nosso Salvador. Precisamos desse salvo-conduto. Precisamos desse alvará de soltura. Precisamos dessa fiança assinada com o sangue do nosso amado Rei. E isso não tem graça. Isso não tem graça. Precisamos dessa assinatura, desse selo com o sangue do nosso Salvador. E com isso não se brinca. Com isso ninguém brinca. Não é só dizer estou salvo porque eu acredito em Jesus. Se não existir conversão, de querer realmente mudar a sua vida, tomar um novo rumo, de fazer o que é certo, seguir as regrinhas, porque quem não sabe seguir as regras nunca vai saber o que é princípio. O ser humano não consegue, por mais que seja bonito, e até bonito pregar isso, como fosse eu vou fazer isso porque é normal, eu consigo. Consegue não, cara, não consegue. Isso é ser prepotente. Você falar uma coisa dessa é até prepotência. É chamar o Criador de burro. É chamar o sangue do nosso Messias de uma coisa que não teve valor algum. Não teve valor algum. Nós fomos expulsos do Éden porque nós não conseguimos viver com os princípios. Ser humano algum conseguiu viver só pelos princípios, tão pouco viver pela lei. Lei é complemento para cumprimento de princípios. Mas mesmo assim, nós somos tão pequenos, para não dizer palavra pior, que foi necessário o sangue do Cordeiro, o sangue do puro, do verdadeiro, único, para nos salvar. Tá bom? É isso que eu entendo. É isso que eu acredito que o Criador está me falando aqui e eu compartilho com vocês. Shalom a todos. Fiquem na paz. E que possamos saber e valorizar esse sangue que foi derramado na cruz. Tendo conversão verdadeira, uma conversão genuína. E viver honrando esse sangue que foi derramado na cruz. Até a próxima. Se assim o Pai Celestial nos permitir, e eu sei que Ele quer. Shalom a todos. Até mais.